Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Gal Eletrônica. Eu sou o Telso Galdino, estudante de Engenharia Elétrica, e hoje nós vamos dar continuidade do assunto LED. Falamos no primeiro vídeo sobre a sua funcionalidade e suas características físicas. Eu vou deixar o card aí, vai aparecer agora na tela para vocês dão uma conferida. Neste vídeo nós vamos falar sobre os tipos de ligações, série e paralelo desse componente muito utilizado na eletrônica básica. Então confira o circuito agora. Bom pessoal, estamos aqui no circuito em série dos LEDs. O positivo sai dos 5 volts do Arduino, passa pelo amperímetro e vai até o anodo do primeiro LED. Sai no catodo e vai para o anodo do outro LED. Sai do catodo, passa pelo resistor e chega ao GND do Arduino. Então, para que funcione corretamente esse circuito, precisamos dimensionar esse resistor para que funcione os LEDs adequadamente. Então, vamos para a lei de Kirchhoff e a lei de Ohm. A lei de Kirchhoff nos diz que a queda de tensão em cima dos componentes de um circuito ela tem que ser igual à tensão da fonte. Então, a tensão da fonte é 5 volts do Arduino, que é igual à queda de tensão em cima do primeiro e do segundo LED, mais a queda de tensão em cima do resistor. O resistor é a única variável que eu não tenho. Então, fazendo a manipulação matemática, então eu tenho a queda de tensão em cima do resistor igual a 1 volt. Pela lei de Ohm, a resistência ela é igual à queda de tensão em cima do resistor, que é o meu resultado aqui, é 1 volt, dividido pela corrente do circuito, que é a mesma, que é a corrente pelo datasheet do LED, que é 0,02 amperes. Isso vai nos dar um resultado de 50 ohms. Então, esse resistor aqui, o dimensionamento é de 50 ohms. A potência nesse resistor vai ser a queda de tensão em cima dele, vezes a corrente que circula no circuito. Então, eu tenho 1 vezes 0,02 amperes, eu vou ter uma potência de 0,02 watts. Vamos utilizar o resistor de 1/4 de watts para trabalharmos nesse circuito. Aqui temos a queda de tensão em cima do primeiro LED e do segundo LED igual a aproximadamente 4 volts, né? São 2 volts do primeiro LED e 2 volts do segundo. E a corrente aqui 20 mA, pois é um circuito em série, tem aproximadamente 17,7. Então fazemos uma experiência, fazemos um teste na verdade para comprovar a lei de Kirchhoff. Pegamos um voltímetro e colocamos para medir o LED também, para medir o resistor. Temos que a tensão da fonte tem que ser igual ao somatório da queda de tensão em cima dos componentes do circuito. Então, aqui tem que dar o mesmo, nesse voltímetro tem que dar o mesmo resultado que a tensão fornecida pelo Arduino. E a corrente do circuito aproximadamente 20 mA. Está processando o simulador, chegando a valores próximos dos ideais. 4,97 se aproximando do 5 volts. 17,7 mA. Ok. A queda de tensão dos componentes do circuito é igual à tensão fornecida pelo Arduino, com uma corrente de 17,7 mA, uma corrente aproximada da corrente ideal que nós calculamos. Mas, e agora, se eu quiser colocar mais um LED no circuito, vamos ver o que acontece. Ok, adiantei já o circuito montado, os 3 LEDs. Vamos simular agora
um novo circuito com mais um LED, mais uma queda de tensão adicionada a esse circuito. Inicializando o funcionamento do circuito. O voltímetro começou a fazer a leitura, o amperímetro também. Até agora os LEDs não acenderam. Uma queda de tensão em cima dos componentes de 4,89, se aproximando dos 5 volts. Continua a leitura. Ok, 5 volts, mas os LEDs não acenderam. Por quê? Porque precisamos de uma tensão maior, com aumento de uma queda de tensão de 2 volts de mais um LED. Precisamos de uma fonte de tensão com mais uma queda, no mínimo mais uma soma de 2 volts aqui na fonte de tensão fornecida pelo Arduino. Porque, conforme a lei de Kirchhoff, a tensão da fonte ela tem que ser igual ao somatório das quedas de tensões no circuito para que funcione corretamente os seus componentes. Como eu tenho uma queda de tensão maior que o da fonte, então não vai acender os LEDs. Esse é um problema do circuito em série. Quanto mais eu acrescentar componentes com suas respectivas quedas de tensões, eu vou ter que ter uma fonte de tensão maior ou igual à queda de tensão do circuito. Ok? Agora vamos para o circuito em paralelo, que é onde temos dois tipos de circuito. Agora o circuito em paralelo. Vamos ter duas formas de fazer a ligação em paralelo dos LEDs. A primeira forma é esta aqui, com apenas um resistor. Então, eu estou saindo do positivo dos 5 volts do Arduino, passando pelo amperímetro, chegando ao anodo do LED, fazendo um jump para o outro anodo do LED. O negativo GND passa pelo resistor, vai até o catodo do primeiro LED e faz um jumper para o outro LED. O voltímetro, então ligado em paralelo, fazer a leitura de tensão dos dois LEDs, e o amperímetro para a leitura de corrente do circuito. Então aqui vamos para os cálculos. Pela lei de Kirchhoff, eu tenho a minha queda de tensão é igual ao somatório da queda de tensão em cima do resistor mais a tensão do LED. Como é um sistema em paralelo, então a mesma tensão é para os dois LEDs. Então vou fazer apenas um cálculo para esse dimensionamento desse resistor. Então eu tenho 5 volts da fonte é igual à queda de tensão em cima do resistor mais a queda de tensão em cima do LED, que é 2 volts. Então aqui eu vou ter uma queda de tensão em cima desse resistor de 3 volts. A queda de tensão em cima do resistor do LED 2 é a mesma porque eles estão em paralelo, a mesma tensão. Então, pela lei de Ohm, eu tenho a minha resistência, é a minha queda de tensão que eu encontrei, que são os 3 volts, dividido pela a corrente do circuito, que no caso agora aqui é a somatório das duas correntes, do primeiro LED e do segundo LED, que no caso aqui a corrente é 20 mA, então o somatório das duas eu vou ter 40 mA, ou 0,04 amperes, que vai dar igual a 75 ohms, que é o dimensionamento desse resistor. A potência no resistor é a minha queda de tensão em cima do resistor vezes a corrente do circuito, que agora a corrente do circuito é 0,04 amperes. Eu vou ter um resultado igual a 0,12 watts. Observe que a potência em cima do resistor aumentou, praticamente dobrou em relação ao circuito em série. Vamos para a simulação do circuito em paralelo, inicializando o sistema.
O voltímetro está para a leitura de queda de tensão em cima dos dois LEDs. E o amperímetro, a leitura de corrente do circuito. Então, pela lei de Kirchhoff, a queda de tensão em cima do primeiro LED ela é igual à queda de tensão em cima do segundo LED, que é igual à queda de tensão em cima dos dois LEDs, porque eles estão em paralelo. Então, é a mesma queda de tensão em cima dos dois LEDs. Chegamos ao resultado, aproximadamente 2 volts, a queda de tensão em cima dos dois LEDs, e a corrente aproximadamente de 40 mA. Essa configuração ela não é muito aconselhável. Por quê? Porque na queima de um LED, a corrente de 40 mA vai estar toda em cima do outro LED. Provavelmente vai diminuir a vida útil dele até queimar. Então, esse sistema em paralelo não é muito aconselhável estar utilizando. Agora nós vamos para o outro circuito em paralelo. Esta é a outra configuração em paralelo dos LEDs. Temos positivo saindo dos 5 volts, passa pelo amperímetro e vai até o anodo do LED, fazendo um jumper para o outro anodo do outro LED. O GND negativo vem até ao resistor e até o catodo do LED. Faz uma ponte para o outro resistor, para o catodo do outro LED. Então aqui está configurado a segundo circuito em paralelo dos LEDs. Vamos agora aqui verificar se modifica alguma coisa nos cálculos. Pela lei de Kirchhoff, a queda de tensão é igual à queda de tensão, a fonte de tensão é igual à queda de tensão no resistor mais a queda de tensão em cima do LED. Então, eu vou ter um resultado de uma queda de tensão no resistor de 3 volts. E o mesmo, como estão em paralelo, é para o segundo resistor. A lei de Ohm. O resistor é igual à queda de tensão que eu encontrei, 3 volts, dividido pela corrente neste ramo aqui, que no caso aqui é a corrente do LED, é 0,02 amperes, que eu vou ter um resistor aqui de 150 ohms. Para o R2 é a mesma coisa, pois esse ramo aqui tem os mesmos componentes com os mesmos valores. Então, para esse resistor é 150 ohms e para esse resistor é 150 ohms. A potência é a queda de tensão no resistor vezes a corrente do LED. Vou ter uma potência de 3 vezes 0,02 amperes é igual a 0,06 watts. A mesma potência também vou ter para o outro resistor, pois são os mesmos valores. Também um circuito. É uma observação que a potência dos resistores é igual ao circuito em série, pois eles estão aqui em série. Então, uma configuração em paralelo, mas o resistor e o LED estão ligados em série. Então, temos a mesma potência no resistor nessa configuração. O que tem uma vantagem essa configuração, que mesmo que queime um LED, o outro não vai ser sobrecarregado. Ele vai continuar trabalhando normal. Com essa configuração. Essa é a configuração mais adequada. Agora vamos para a simulação para ver como fica aqui a queda de tensão em cima dos dois LEDs. Inicializando. Então, a queda de tensão em cima dos dois LEDs tem que ser igual à queda de tensão em cima de apenas um LED, pois eles estão em paralelo, então configura que é a mesma tensão
no sistema em paralelo. A corrente, o que muda aqui nesse sistema é a corrente, pois a corrente é o somatório da corrente do primeiro LED com a corrente do segundo LED, que aqui tem que dar aproximadamente 40 mA. Então chegamos aqui aproximadamente a 2,07 volts. Então está ok, conforme os valores aproximados para a lei de Kirchhoff e a lei de Ohm. E uma observação importante, se eu quiser colocar mais um LED em paralelo, eu vou poder colocar tranquilamente, não vou ter o mesmo problema que no sistema em série, pois sempre será a mesma queda de tensão para o sistema em paralelo. Porém, um problema que eu vou ter nesse sistema é a corrente, pois cada vez que colocar um LED, eu vou estar aumentando 20 mA no circuito. E se for ligado na fonte do Arduino, o máximo de corrente que essa plaquinha do Arduino trabalha é 500 mA. E se for ligado na porta do Arduino, o máximo de corrente é 40 mA. Então tem que tomar muito cuidado com a corrente no circuito em paralelo para não danificar, no caso aqui, o nosso Arduino. Bom, pessoal, chegamos ao final nessa pequena série que fala sobre os LEDs. Vimos sua funcionalidade, características físicas, vimos seu sistema série, sistema paralelo, suas vantagens e desvantagens. Obrigado, e se você curtiu, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, e muito obrigado e fui!